Olá, pessoal, boa noite. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui essa noite no Portinari, num ambiente em que vocês costumam, as crianças, os alunos, costumam aí estarem presentes, né, todos os alunos, vocês pais, quando a possibilidade de entrarem um pouquinho no colégio e vivenciarem esse ambiente maravilhoso, harmonioso e que traz muita alegria na vida de todas as crianças. E que com certeza nessa noite também nós temos aqui uma alegria muito grande, né? A Lívia já mostrou para a gente aí um desenho sobre o livro que nós falaremos essa noite, né? Então é com alegria muito grande que nós recebemos aqui a Laís, né? Laís Vilato, que é a autora do livro, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa vida dela, essa prontidão, essa criação de um livro que vem contribuir ainda mais para as crianças com a questão da leitura, né? Essa literatura infantil, que para o Colégio Portinari ele é presente desde o momento da nossa fundação, porque nós sempre valorizamos e acreditamos que a leitura traz a criatividade, ela permite com que o aluno desenvolva um raciocínio de tempo, de história, de construção de formação e de informação. Então, a leitura contribui imensamente para o ser humano de uma forma geral, não só para o aluno. E quando nós estimulamos e incentivamos esse hábito de ler e a escrever desde pequeno, quando se torna um adolescente, um adulto, a tranquilidade é maior e o hábito e o hábito instaurado faz com que a gente seja conhecedor de uma cultura muito maior do que só aquela que nos cerca, né? Então, a gente pode viajar através da leitura. Então, nós estamos essa noite aí com a Laís e relembrando, né, que o Portinari ajuda nesta questão da leitura com todas as suas práticas frenetianas. Então, nós temos livro da vida, que os alunos usam, escrevem e depois fazem a sua leitura em casa também. Há uma leitura coletiva de tudo que é realizado e informado no livro da vida. Nós temos os projetos literários em sala de aula, a nossa biblioteca Pedro Bandeira, que ela é muito rica em exemplares de literatura infantil, juvenil e até para os adultos, e reforço aí o convite até para as famílias e os adultos, os pais que queiram fazer uso da nossa biblioteca para retirada de livros. Nós estamos com a biblioteca aberta, com todo o protocolo de biossegurança, então a gente precisa requisitar o livro com antecedência para que ele passe por uma sanitização, para que depois vocês levem esse livro para casa. Então, é um hábito do Colégio Portinari, faz parte da proposta pedagógica do colégio, esse estímulo grande à leitura. E aí, quando nós recebemos a Laís no colégio, que vem trabalhando com a gente como assistente, né, como professora assistente, e entrou nesse equilíbrio, nessa harmonia de trabalhar com a literatura, né? E foi oferecidas oportunidades para que ela vivenciasse esses momentos de roda de leitura e se sentiu à vontade, algo que já é inato nela, num ambiente em que possibilita e que estimula e que acredita na criatividade, que valoriza as pessoas na leitura e na escrita, ela se sentiu pronta para esse momento. Então, eu passo agora a palavra à Laís, né, para conversar um pouquinho com a gente, para falar aí sobre o seu primeiro livro, né? E aí a gente vai conversando um pouquinho lá do alto do passarinho, né? E nós vamos ouvi-la um pouquinho, trazendo as informações para a gente, fazendo o lançamento do seu livro aqui no Colégio Portinari como autora, né? Tem bastante coisinha para dividir com a gente, além da alegria imensa desta produção. Então, Laís, a palavra é toda sua. Nós estamos com um grupo gostoso aí para te ouvir e que também valorizam a leitura e a produção das crianças. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Margarete, e boa noite, Rafa. Eu estou muito feliz com esse momento e também estou muito grata, né, pela oportunidade do colégio, que realmente eu sempre encontrei aqui. E esse passarinho, eu costumo dizer que aqui o Portinari impulsiona o voo. Então eu me sinto assim, impulsionada a voar sempre mais alto. Bem, eu sou a Laís Bilato, professora assistente do GRES 4. E no ano passado, durante a pandemia, antes, né, da pandemia, a gente fazia muitas rodas de leituras, junto com a professora Giovana, e a nossa turminha era apaixonada.
Eles ficavam encantados com a roda de leitura. E depois, né, com a pandemia, tudo se tornou tão virtual, eu quis trazer um momento um pouco delicado, sabe? Trazer mais delicadeza de que a vida estava num momento difícil, mas que tudo ia melhorar. E através da história deixar um pouquinho mais leve, para que eles pudessem sonhar e relembrar deste momento da roda de leitura. E sabe, Laís, que você trazendo isso, né, do Portinari, propiciar condições para voar na literatura, na produção, eu e a Marli sempre comentamos desta possibilidade, o quanto o colégio estimula e valoriza essa condição de voar nas suas produções, né, dar asas à imaginação. E isso a gente trabalha bastante com as crianças também, nas rodas literárias, nos projetos literários, nas conversas em sala de aula, oferecendo para que também entre vocês, crianças, né, surjam aí novos autores. Nós temos o estímulo da Laís agora trazendo e convivendo com vocês e sendo uma demonstração de que houve a oportunidade de perceber tudo que o colégio oferece para essa produção e conseguiu entender e realizar a sua primeira obra. Então, nós queremos que vocês também, alunos, né, observem essa ação da Laís e também passem a voar, porque vocês já voam quando produzem Livro Crescer, né, livros virtuais que vocês já produziram também, segundo os primeiros anos, as atividades que vocês fazem em sala de aulas de rodas de leitura, teleleitura, programas na rádio que vocês fazem as leituras também e produzem os textos para a sala de aula, as trocas de saberes. Então, são momentos em que vocês fazem uso de leitura, de produção de textos, de histórias que vocês criam, que podem se transformar também num livro, né, Laís? Também no ano passado, eu sempre gostei muito de ouvir histórias, desde a minha infância. Então, eu lembro muito da minha avó, do meu pai contando histórias, e eu ficava encantada. E essa sementinha foi crescendo, que hoje eu gosto de contar histórias e transmitir esse encantamento, né? De ouvir uma história. Sempre tem algo para gente, né? Para nossa vida, para o nosso coração. E a literatura tem esse poder, né, de preparar a gente para a vida. Então, quando lá eu era criança, minha avó costumava contar muitas histórias clássicas, como Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, e eu lembro, era um momento muito gostoso. E hoje eu posso contar essas histórias também para as crianças, né? E hoje você pode contar a sua história para as crianças também, né? A sua primeira história e com certeza virão outras. Ai, foi uma emoção muito grande a primeira vez que eu pude contar essa história para as crianças. Foi muito legal. Bom, reconhecendo aí a importância da literatura no Portinari, lembrando de todas as estratégias que vocês utilizam e das técnicas para o trabalho da leitura e para esse estímulo, ouvindo com muita alegria a Laís falando um pouquinho para nós dessa sua experiência, a gente abre agora a palavra para as perguntas que vocês queiram fazer para a Laís sobre essa produção do livro, né, as curiosidades que vocês têm para como se faz, né, como que uma autora chega na produção do livro. Então, vocês podem abrir o microfone e fazer o uso da palavra com as perguntas a Laís, né? Fala Cidadão Portinarense com a autora Laís Bilato. É só quem tiver interesse em fazer a pergunta, abrir o microfone, ou abrir o microfone. Alguém gostaria de perguntar? Fiquem à vontade. Que curiosidade a gente tem sempre, né, para saber sobre a produção de livros. Boa noite. Só vocês abrirem o microfone, tá bom? E aí podem perguntar. Tá, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para a Laís. Otávio, acho que você está com o microfone desligado, pode perguntar. Nós temos uma pergunta aqui no chat do Vicenzo, que ele pergunta para a gente, quanto tempo demorou para descrever a história? Essa história foi escrita em uma semana. E depois produzida, né? Foi durante a semana produzindo. No dia eu estava bem inspirada. Muito bem. Alguém mais?
Laís, quando você também, nós temos aqui uma outra pergunta sobre ilustrações, né, sobre o design do livro. Como que você pensou, depois que você criou essa história, como você pensou no design do livro? Então, o livro eu quis trazer algo bem delicado e que despertasse a criatividade. Então, por isso que eu escolhi o personagem principal sendo um pássaro. Porque pássaro, de uma certa maneira, é delicado, voa, tem essa leveza, essa imaginação. Então, eu fiz com imagens. Pode mostrar. Então, não inteiro, né? Ele é bem delicado. Eu quis transmitir o céu na capa, né? Aqui uma árvore e o passarinho lá do alto. Então, se você observar, ele é bem colorido também. Tudo foi pensado em questão da educação das crianças, de ser atrativa aos olhos das crianças, né? E esse design eu mesmo montei, mas eu montei a partir de imagens online, imagens que estão na internet. Né? Nós temos aí o Otávio, o Robson, querendo conversar um pouquinho com você. Otávio, pode perguntar. Então, o livro é tipo assim, é do quê? De aventura, de ouvindo. mistério, é do quê? Nós não estamos ouvindo, Otávio. Não dá para Põe escutar? no chat, por favor, Otávio. Você consegue escrever no chat para a gente a sua pergunta? Enquanto isso, o Robson pode também, por favor, colocar para a gente no chat. Nós estamos sem o retorno para ouvir vocês, por isso nós estamos pedindo que seja pelo chat, por favor. Eu disse que podia ser abrido o microfone, mas não dá, precisa ser pelo chat. Bom, o Robson pergunta para a gente, gostaria de saber quais são os livros que marcaram a sua infância. As histórias clássicas, que antes da leitura vinha da contação de história, depois que eu aprendi a ler, que eu comecei, tem a série do Diário da Princesa, foi a série que me marcou a minha infância. Todos os livros, praticamente. E o Harry Potter também. Foi um dos primeiros livros que eu li, Crônicas de Nárnia. Então, vocês viram que a Laís é uma jovem escritora, né? Até pelas leituras que marcaram a sua infância, né? Que são livros mais atuais, então ela é uma jovem autora, e que vou dar mais estímulos ainda para vocês, alunos, começarem a produzir. Aí o Otávio pergunta assim para a gente, e do que é história? Dá um exemplo, é de aventura, de mistério? A história, ela é classificada como literatura infantil, mas é um mistério. É um mistério. É de um passarinho que observa o mundo e descobre alguns segredos neste universo. E aí a gente aproveita para dizer também para vocês que o livro, né? O livro da Laís, estará à venda também no colégio a partir de amanhã. Ela fará também os autógrafos para as crianças que comprarem o livro, né, na sexta-feira e na segunda. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, porque nós temos uma outra pergunta também, que você já comentou um pouquinho, mas se você puder falar um pouquinho mais, como você fez para ilustrar? Certo. A ilustração Bom, quando eu entrei aqui no Portinari, eu entrei na parte da impressão. Então, ali eu consegui muita base, eu adquiri muita base sobre impressão, sobre diagramação, sobre ilustração, e eu fui criando a partir das imagens de site para design, claro, algumas imagens. Então, eu fui pegando essas imagens e fui montando de acordo com cada página do livro. Então, por exemplo, no livro também eu quis trazer alguns conceitos pedagógicos, como linguagem lógico-matemática, alguns conceitos de artes, e eu fui selecionando essas imagens que conseguisse casar com a ideia e com a história, que ilustrasse, que ficasse de uma maneira bem bonita e delicada. Muito bem. E aqui nós temos uma perguntando para você aí, já tem uma próxima história?
Já temos uma próxima história, está em andamento. Olha Em aí, processo de editora agora. muito bem. Laís, tem aqui também uma outra pergunta, se você pode falar um pouquinho como é esse contato com a editora, se isso é fácil ou não. A primeiro, né, de primeiro momento, não foi muito fácil, porque eu não sabia nada desse mercado editorial. Então, eu fui pesquisando, fui encontrando, como eu disse, né, como eu tinha uma base de impressão aqui já desenvolvida, foi um pouco mais fácil de fazer a cotação com as editoras. E aí foi a parte de negociação. Mas tem algumas editoras que são independentes e tem algumas editoras que elas fazem parceria com você, né? No caso, a minha editora é independente. Laís, também, o seu pai mesmo, ele quer saber se ao escrever a história do passarinho, você acredita que quem voa mais alto enxerga mais longe. Você acredita que quem voa mais alto enxerga mais longe? Com toda certeza. Isso vem da inspiração dele mesmo para mim. Fiquei emocionada. E a gente emociona mesmo, né? Porque quando, como a Laís disse para a gente, que este livro foi feito, não foi um livro criado e elaborado, né? Produzido simplesmente para produzir uma história. Ele nasceu desse amor por ler, por escrever, por conhecer a importância da história na vida dela e das pessoas que a cercam. Então é emocionante para nós termos dentro do colégio, né, uma pessoa tão competente, pronta e criativa e que soube enxergar no colégio a possibilidade de voar mais alto, né, voar mais longe e enxergar muito mais além daquilo que a gente só vê em nosso entorno, né? Então, nós também somos muito felizes por tê-la aqui conosco, né? E também poder partilhar um pouquinho desse momento da sua vida, né? E eu sou muito grata aos meus pais, que sempre me incentivaram também a esse voo mais alto. Sempre acreditaram no meu sonho de histórias, de publicar livros. E aqui, ao colégio. A Marli sempre diz para a gente que primeiro a gente se encanta para depois encantar o outro, né? E é bem isso, você se encantou com todas as histórias na sua infância e agora você encanta os alunos contando as histórias, né, em rodas de leitura e agora com as suas histórias. Né? É o encantamento presente dentro da literatura. Alguém mais gostaria de perguntar? Existe uma outra pergunta. Alguém corrigiu o livro ou você teve que escrever tudo certo da primeira vez? A editora fez, né, a correção. Então, são os bonecos. Então, quando você manda um projeto para a editora, ele manda para você manda o projeto, ele vai montar o livro e ele manda de volta para você. Aí depois vem a revisão. Então foi a primeira revisão, a segunda revisão, a terceira revisão. Nessa foi 4 revisões. Então vejam, com isso que a Laís trouxe para a gente, mas aí vocês voltam para a sala de aula de vocês, né, crianças? Quando o professor diz a escrita e a reescrita de um texto, né? Então, vejam como é importante, porque a gente escreve a primeira vez, relê, corrige, faz alguma alteração, alguma modificação no próprio enredo da história e nas questões também ortográficas na produção. Então, a Laís vem mostrar para a gente que isso também é importante, né? Existe uma fala também, né, da Patrícia, que ela diz assim, lá do alto, passarinho, é uma leitura que faz carinho em nossa alma, cheia de amor e encantamento. Parabéns, Laís. Obrigada, Paty. Alguém mais? Alguma pergunta para a Laís? Não? Laís, mais algumas considerações que você gostaria de fazer? Ai, gente, o livro, não é porque eu escrevi, mas ele está lindo. Está muito... E como eu quero falar assim, sobre esse lado pedagógico também, então tudo foi pensado com muito carinho, no sentido de alguns conceitos de matemática, algumas palavras
fazendo brincadeiras com tempo verbal. Tem uma parte que fala sobre arte, e aí vem de um movimento artístico que é bem interessante na história da arte. Então, e também tem alguns conceitos fundamentais na vida de hoje. Um deles, só um, fala sobre o amor. Então, o amor entre as pessoas, entre a família, entre tudo. Então, eu acho que é isso. Tudo bem. E ainda nós temos mais uma pergunta dizendo para você: existe história só de desenhos? Só de desenhos? Histórias que têm só ilustrações, existe? Você conhece histórias que têm só de desenhos? Sim, existem. Existem sim. Tem alguns livros que são feitos só pela imagem. Isso é uma literatura moderna. Muito bem. Uma literatura infantil moderna. Laís, mais uma questão aqui também, falando sobre qual foi a sua emoção ao retirar o seu livro na editora, ou se você recebeu pelos correios. Eu recebi em casa pelos correios e foi uma alegria muito grande, porque eu estava muito animada e muito ansiosa para recebê-los. Eu já fico muito animada quando eu tenho que receber um livro lá que eu compro e chego em casa. E aquele era o meu próprio livro. Então foi muito legal. E a minha mãe falou assim: nossa, Laís, eu tinha que ter filmado a sua reação, porque foi muito bonita. E eu fiquei muito feliz, né? Imagino que deve ter sido muito alegre. Tudo bem. Olha, nós temos aqui ainda dizendo para você, né? Como você tem tantas ideias para escrever 2 livros? A Helena pergunta para você. Como? Eu acho que tudo vem da paixão pela literatura e dessa paixão por criar. Eu amo criar, eu amo. É assim, vem de dentro, sabe? Quando você quer transmitir algo, quer transmitir uma mensagem, quer transmitir uma história, acontece facilmente, mas também vem de muita leitura, de muita inspiração. A gente vai pegando uma bagagem, né, literária. Aí tem alguns recadinhos para você aqui também, Laís. A Silvana está dizendo para você: Laís, para mim você é o passarinho que voa com amor, beleza e leveza, né? Aí a Fátima diz para a gente também que não é uma pergunta. Só quero dizer que você, Laís, é incrível, muito criativa e estamos muito orgulhosos da sua nova conquista. Você vai voar longe. Parabéns, né? Outra mensagem para você aqui também. Laís, você sempre gostou de ler. Qual recomendação você daria à nova geração de estudantes? Que a leitura é fundamental, gente. Hoje no mundo não tem como nós não... Acho que o mundo exige mais. A gente está voltado para uma cultura de informação muito grande. E o tempo todo, né? Hoje é aplicativo, hoje são redes sociais, e tudo envolve leitura. Então, é de extrema importância. E a gente pode tornar isso muito mais divertido lendo. Por isso que a literatura infantil é tão importante. É algo prazeroso, sabe? Pode começar com esses livros de imagens, que só são de imagens, mas que levam ao pensamento de reflexão. E depois vai criando, vai progredindo com histórias, depois histórias sem figuras. Porque quando a gente cria aqui, ó, tudo fica mais fácil. A vida fica mais leve também quando a gente tem um pensamento positivo, uma mente criativa. Então, é isso, é inspiração. Muito bem. E para completar, e a Suzy diz assim, ó, a Lilian está dizendo para você, o professor Rui, parabéns, Laís, o professor Rui, professora Lilian, parabéns, Laís, meus sobrinhos amaram o seu livro, né? A Suzy dizendo também, ai, que linda, minha bonitinha. Então é isso, gente, é muito lindo mesmo, né? É muito emocionante. Nós podemos divulgar, Laís, nós podemos fazer o lançamento do seu livro. Isso é muito importante, é muito contagiante, né? É uma experiência muito rica, né, para nós também do Colégio Portinari, porque nós sempre tivemos no colégio muitas autoras conversando com vocês, crianças. E agora nós temos a nossa autora conversando com vocês, crianças, né? E fazendo o lançamento do seu livro. Então, isso é muito mais importante.
e que com certeza nós teremos outras histórias. Da sua parte, teremos também lançamentos de livros de crianças, né? Vocês produzem os livros em sala de aula, já fazem essa maravilha da noite de autógrafos, quando chega lá no mês de dezembro, com a produção do livro Crescer, né? E aí nós poderemos construir outros livros, né? Os livros digitais, que aí no nosso site também nós temos muitas informações e temos lá os registros de todo esse trabalho. E aí a Isabela e a Beatriz dizem também que gostaram muito do livro, né? E já tiveram uma prévia aí para esse livro. E aí eu quero repartir com vocês também que a Laís trouxe uma coisa importante, né? Que a leitura, quanto mais a gente faz a leitura dos livros, mais a gente vai ficando mais criativo e vão tendo novas ideias, né? Novos pensamentos. E vamos criando, aprendendo novas palavras. E aí a gente consegue produzir lindos textos que se transformam em livros. E apesar de nós estarmos num momento super tecnológico, que as crianças, né, e adolescentes, e até adultos, voltados com muitos aparelhos eletrônicos, existe um instituto, né, que é chamado Retratos da Leitura no Brasil, e mesmo com toda essa dinâmica da leitura virtual, ainda tem se aumentado muito a procura por livros literários, por livros impressos. Então, isso é muito importante para mostrar para a gente que ainda é gostoso nós pegarmos um livro, olha que delícia, nós pegarmos um livro colorido e folhearmos o livro, né? Vai e vem em nossas mãos o tempo todo para escrevermos, anotarmos o que mais nós gostamos. Então, é importante. E este Instituto Retratos da Leitura do Brasil traz para a gente, agora nesse último ano, o aumento que nós tivemos, apesar de ainda o Brasil não ter atingido o quanto é importante essa leitura, né? Uma quantidade muito alta de leitores, mas a gente tem aumentado a cada dia e a cada ano mais. E isso é importante porque houve um tempo em que acreditava-se que, através dos equipamentos eletrônicos, os livros não teriam tantas vendas mais, as pessoas ficariam mais voltados à parte da tecnologia. E, na verdade, nós estamos aumentando a procura pelos livros de literatura. E você faz parte dessa gama de autores, né, que vem produzindo e oferecendo condições para que crianças e adultos continuem ainda mais exercitando o ato de ler, né, de ler os livros, não só os livros virtuais, os e-books, mas também os livros físicos, né, que isso é muito importante. Aí a Silvana está dizendo para a gente também que nossas crianças estudam em livro produzido por o portinarense Rafael, ela lembrou muito bem isso, né? O Rafa, que é o nosso autor de filosofia, as crianças também estudam o livro de filosofia, que ele é uma grande história, né? Ele é uma grande literatura através de unidades que as crianças vão estudando e vão buscando novas informações. Então, foi bem lembrado também isso para a gente, né? Nós temos aí o autor de um livro, que é um livro didático, né? Que é o livro de filosofia, mas que ele traz um conceito literário também no desenvolvimento do seu trabalho e das ações e das práticas no livro didático. Então, nós temos já o Rafa, que há muito tempo é o autor do livro didático, né, e que também fez o seu lançamento aí há um bom tempo. Rafa, você lembra quantos anos que você já escreve? É que o Rafa é muito modesto, ele escreveu o livro de filosofia e ele tem os escritos dele guardados e ainda não divulgados, publicados, né, em breve. Tá bom? Gente, mais alguma questão para a Laís? E que para a gente também, no momento em que o Rafa fez, assim como você hoje, lançando um livro de literatura para as crianças, muito nos alegram, também tivemos, no momento em que o Rafael lançou o material do livro de filosofia, né, dentro das técnicas do colégio, foi para a gente um momento de muita alegria e de muita honra, né, por termos dentro do colégio também a pessoa requisitada pelo Poliedro e esse livro no Brasil todo, como com certeza o seu também estará em breve em todas as livrarias, né? E também queremos lembrar que as artes, né, que nós temos aí no fundo da tela da Laís, né, são duas portas, a porta da sala de artes e do laboratório de natureza, que é de física, química e biologia, foram produzidas pela Laís, né? São artes produzidas pela Laís também. Então, isso quando ela diz, né, que ela aprendeu muito, que ela teve a oportunidade de aprender e evoluir através da busca dos aplicativos e trabalhar com a criatividade, e que ela conseguiu também a produção das ilustrações do próprio livro, né? Olha que bonito, né? Isso é muito bonito, é aproveitar as oportunidades,
E reconhecer que se é competente para isso, né? Porque se a gente não libera a criatividade, não libera a nossa competência e não tenta fazer, a gente não sabe até onde a gente consegue voar, né? E você, com as suas tentativas, aproveitando as oportunidades, voa muito Permitiu. longe, lá alto com o seu passarinho, né? Gente, mais alguma pergunta? Parabéns, Laís, seu livro é encantador. Já somos suas fãs aqui, a Giovana Leal. Ai, que Tá linda. bom? Então, gente, alguma outra pergunta para a Laís? Pode, Laís, a Lendo palavra é sua. das portas, Sim. quando a gente desenvolveu o projeto, né, foi legal porque a gente tem um lado do cérebro que é mais voltado para exatas e um que é mais voltado para artístico. Então, por isso que esse complemento, né, do lado artístico e do lado exato. Muito bem. Só lembrando. Isso. Então, eu queria dizer para vocês que agradecer muito a presença de todos vocês nesse momento com a gente, nessa alegria, né, da divulgação e do lançamento oficial do livro, né, da Laís Bilato, lá no Alto Passarinho, né, lá do Alto Passarinho, que é da Laís, e dizer para vocês que ele está à venda no colégio, vocês já receberam no convite, né, R$28. A Laís fará o autógrafo das crianças se comprarem esse livro, que podem vocês, pais, podem enviar via agenda de recados, eles pegam na secretaria do colégio, adquirem o livro e a Laís autografará. Isso para as crianças que estarão no colégio amanhã, sexta-feira, e para as crianças que virão no colégio na segunda, porque estão fazendo uso do rodízio. Então, nem todos estarão aqui amanhã. E não significa também que a venda será só na sexta ou na segunda. Serão 2 oportunidades em que a Laís poderá autografar o livro quando vocês adquirirem, tá bom? E fica aí um gostinho do mistério, né? Ela trouxe um pouquinho para a gente dessa alegria e ela vai dar uma palavrinha final trazendo por que é gostoso e é importante que eles tenham em mãos o seu livro, Laís. Porque terão um pouquinho do meu carinho com vocês. E principalmente, para que vocês possam enxergar a vida lá do alto, como esse passarinho. Um pedacinho da vida. Muito bem. Pessoal, agradecemos imensamente a presença de todos vocês, né? O Portinari, mais uma vez, agradece, enaltece e valoriza a questão da cultura. Por isso que o nosso slogan é a educação voltada para a cultura da formação e da informação. E a leitura, né, essa literatura, o ler e escrever, traz justamente isso, né? Ele propicia que a gente se forme enquanto indivíduo culto em sua escrita e nos seus conhecimentos científicos e acadêmicos, mas também se forme enquanto ele faz as suas leituras e busca-se o seu autoconhecimento, se reconhecer, encontrar os valores e a sua transformação num ser humano ainda melhor, né? E pronto para receber tudo isso que a vida oferece e olhar bem longe, né? Além dos olhos, né? E além dos céus, olhar aí bem para dentro de si mesmo e ao redor de todos que os contemplam enquanto vida, né? Para todas as pessoas que estão juntas. Então, a gente tem aqui também a nossa biblioteca do Pequeno Príncipe, que diz para a gente, né? Foi o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez tão importante. Então, a rosa é a nossa vida. E o tempo que a gente dedica para criar e para fortalecer a nossa vida através de boas leituras nos fará muito melhores num futuro tão próximo aí. Tá bom? Um beijo muito grande para todos vocês. Gratidão, gratidão, Laís, e o lançamento oficial e a partir da manhã o encontro com a autora presencial no colégio. Aos alunos que estão somente remotos, que não vêm às aulas no colégio, nem participam do rodízio, poderão adquirir também na secretaria, avisar que desejam um livro, a Laís já autografa e depois vocês passam para pegar, tá bom? Muito obrigada e lembrando o valor do livro, R$28. Um beijo muito grande e o Portinari através da educação, da cultura, da educação, né? A educação da cultura, da formação e da informação, fecha hoje, então, o lançamento do livro Laís Bilato. Gratidão a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.